Boa noite, amigos do The Dealers Podcast. Mais um episódio para você. Por favor, antes de mais nada, não esqueça aí de compartilhar, curtir, assinar o canal, fazer seu comentário, mandar no grupo da família, no grupo dos seus amigos distribuidores de veículos, porque a gente vai contar mais aqui um caos, uma história sobre a distribuição automotiva brasileira, que a gente está vivendo um momento muito especial. E como sempre, eu tenho um convidado aqui muito querido. Eu vou até falar sobre a carreira dele. Ele é CEO e sócio fundador da BWA Global. Ele é sócio também da Adolfo Carvalho Gurgel Advocacia. Ele é contador e advogado, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É especialista em direito tributário e em extensão em negócios e empreendedorismo pelo Kendall College Chicago. E é consultor tributário da Abrazel e da Assur RN. Eu estou aqui com o André Adolfo. Seja muito bem-vindo ao The Dealers. Muito obrigado por estar aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto um pouco complexo e delicado, que é a tributação na distribuição de veículos a partir da reforma tributária. Pois é, Caporão. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É uma satisfação enorme estar contribuindo com informações a respeito disso. É um tema muito relevante, muito especial, muito delicado também. Certamente quem ouvir o nosso podcast vai ficar ali inquieto, querendo saber mais. Tem muita novidade por aí, muita decisão que precisa ser tomada. E vamos compartilhar um pouco sobre isso aqui hoje, né? Muito bem. E André Adolfo, como é que é essa história desse nordestino que aterrissou aqui em terras paulistanas? Ah, legal. Conta um pouquinho da história e o que é BWA, né? Tá, legal. A BWA, ela surge, e aí se conecta muito essa história da BWA com São Paulo, né? Ela surge ali em 2019 com um projeto em que a gente iria... Primeiro que BWA significa Business World Advisors, né? Então, agora eu já sei o que significa, né? Era um convite para a gente montar um escritório em Portugal, feito por um consultor, e eu sugeri que a gente não avançasse naquele momento para Portugal, mas que fizéssemos isso aqui no Brasil. Mas por que Portugal? O consultor que nos atendia estava com um projeto atendendo Portugal e entendia que era um mercado interessante. E eu sugeri, não duvido que seja interessante o mercado europeu, mas o mercado brasileiro ainda... porque Portugal é um pedacinho da Europa, é um pedacinho menos privilegiado da Europa, vamos dizer assim. Exato. E comparado com o Brasil, um país de 10 milhões de habitantes, Portugal 220, a gente, sei lá, 210, não sei quantos a gente tem direito, isso. Segundo o IBGE. A gente é um mercado bacana. Bem maior, né? Bem maior. É isso que eu falei, acho que a tese da João Kepler fala muito, que é a fruta baixa, a fruta mais baixa, né? Então estava mais fácil. É mais fácil, é isso aí. Expandir no Brasil do que em Portugal. Você tinha alguns outros desafios além de legislação cultural e tudo mais. Eu disse, não, vamos focar aqui primeiro. E daí surgiu a BWA, com um processo inicialmente de fusão de marca, e vira genuinamente uma fusão de negócios, logo na sequência. Depois disso, a gente acaba comprando uma operação aqui em São Paulo, e hoje a gente atende aí mais de 4 mil clientes de maneira recorrente, fazendo performance tributária para eles, além de projetos pontuais. Então, mas é um escritório de contabilidade ou é um escritório de assessoria tributária? Então, o nosso business é para performance tributária e a gente entrega a contabilidade também. Então, eu consigo... Vai no pacote. Vai no pacote. Então, a gente acredita que a contabilidade tem que olhar para o negócio, né? Então, lá não é só para cumprir a obrigação fiscal para o fisco. Então, a gente olha para o negócio do cliente, em que situação tributária ele está e como é que a gente consegue melhorar a situação dele. A partir de ajustes na contabilidade, fazer um planejamento tributário, acompanhar a contabilidade dele. Então, o processo é muito mais amplo do que simplesmente entregar a contabilidade. Eu posso, inclusive, ajudar o cliente a performar sem ser o contador dele necessariamente. E posso também ser o contador dele se necessário for. Então, tem diversas formas de atuação dentro do negócio. Muito legal, muito legal. E tributação no Brasil é um assunto que sempre foi relevante, agora ainda mais, né? Porque todo dia mudou as regras. Hoje mesmo eu acabei de receber aí uma notícia que agora vamos recuar no IOF, vamos avançar em outro lugar. A gente está vivendo um pandemônio tributário, eu diria assim, porque ninguém sabe o que vem pela frente, a fome do governo só aumenta.
Mas uma coisa a gente tem certeza, a reforma foi aprovada pelo Congresso, não é isso? Isso. E ela vai começar a partir do ano que vem. Com certeza. É isso. Isso não tem volta. Exato. Na teoria, né? Porque não fica claro para mim o seguinte: como é que o executivo consegue lançar mão de tributar imposto a partir de já e a reforma, outras coisas, tem que passar pelo Congresso e ser aprovado e tal? Você sabe me explicar sobre isso ou não? Tá, legal. Assim... Porque assim, numa canetada o cara muda o IOF. E a partir de amanhã. Né? E há outras coisas que são mais complicadas. Tá, perfeito. Tem algumas restrições constitucionais em que eu não posso retirar isenções imediatamente ou aumentar a alíquota sem respeitar alguns princípios de anterioridade, né? Então, tem algumas regras para isso. Mas também tem algumas exceções, quando envolve operações cambiais, de exportação, de proteção, e que justificam aquela urgência, por exemplo. Então, em alguns casos, o governo consegue fazer isso sim. A reforma passa pelo Congresso por uma medida que ela é de mudança da Constituição. Então, a gente começou mudando a Constituição, então o Executivo não tem poder para isso, então passa pelo Congresso para essa situação, a partir de projeto que pode ter sido proposto pelo Executivo, por exemplo, né, em outras medidas, mas que prescinde de todo esse processo. Em outros casos, como, por exemplo, no imposto de renda, que está se falando, que a gente está olhando muito para a reforma tributária, mas uma dor que pode vir bem antes dela, a nível de contribuição, né, de recolhimento, é o projeto de tributação dos lucros, que está caminhando ali a passos largos, vamos dizer assim. Está no Congresso já, nas duas câmaras legislativas, a nível de avaliação, e que, em sendo aprovado até outubro, a gente já teria uma vigência para 2026. E aí as distribuições de lucros já passariam a ser feitas. Você está falando de tributação de dividendos. Dos dividendos, exatamente. Aí você tem um problema, já de cara, já entrando assim no tema, para quem não olhava para a contabilidade, tem um saldo de lucro acumulado muito alto. Então, isso é muito típico para quem? Empresas que não são auditadas, empresas de lucro presumido, empresas de simples nacional. Então, você tem um efeito tributário já bem pesado e talvez muita gente não esteja olhando para essa situação. E junto, e em paralelo a isso, tem um outro projeto também que ele é muito impactante, já antecipando, que esse entra na reforma, que eu digo que é um dos projetos, é um dos pontos bem críticos para quem está falando de sucessão. Dentro do PLP 108, colocaram uma regrinha de avaliação das empresas olhando para o fluxo de caixa descontado. O que é isso, em linhas gerais, para fugir da coisa técnica, né? Quando você vai fazer a avaliação da empresa, você considera o valor que ela tem de capacidade de gerar caixa na vida toda. Sim. E desconta uma taxa de juros, um custo de capital. Aliás, o fluxo de caixa descontado é um método de avaliação de empresas. Isso, exatamente. E o que acontece nesse projeto? Determinaram que nas doações de herança, o valor de avaliação patrimonial da empresa passará a ser, e em sendo aprovado esse ano, já a partir de 26 a gente vai ter isso na mesa, o fluxo de caixa descontado. Então, peraí, mas não tem nada a ver com o TCMD. Tem a ver com o TCMD, total. É justamente isso. Então, eles mudam a base de cálculo do TCMD para, em vez de ser o valor histórico ou o valor do capital social, que seria então, o patrimônio já projeto que vai poder ser a empresa no futuro, ou um equity. Eles estão fazendo um cálculo do equity da empresa, segundo a metodologia do fluxo de caixa descontado, desconsiderando outras metodologias. E você imagina um problema para quem vinha fazendo a contabilidade dos últimos anos sem olhar muito para as despesas. Então, estou no lucro presumido, por exemplo, exato, despesa não me interessa, joga tudo para o caixa e deixa acumular. O resultado da empresa da companhia está gigante. E aí, de repente, você tem um fato sucessório. Alguém faleceu e agora você vai ter que fazer a sucessão do patrimônio. Imagina o custo do inventário numa transação como essa. Então, será que não é relevante antecipar a distribuição patrimonial? Ou lançar as despesas de alguma outra forma. Corrigir a contabilidade dos últimos anos. Porque na hora de fazer a metodologia do fluxo de caixa descontado, a conta vai ser surreal. Vai ser surreal. Então, e são projetos que estão ocorrendo ali em paralelo e muita gente não está olhando para isso ainda. Meu Deus. E na distribuição de veículos? Na distribuição de veículos a gente tem muitos impactos aí para a reforma, né? Eu acho que o grande desafio para esse setor é entender, e o que eu falo muito da reforma quando eu falo por aí, né, não é uma reforma meramente tributária. Ela impacta tanto os negócios. A gente tem impactos inflacionários em cadeia, negócios que acabam ficando com um sobrepreço muito elevado de modo a inviabilizar a transação, e é o que pode acontecer se as coisas continuarem como estão indo nesse mercado de distribuição de veículos. Então,
por exemplo. Só interrompendo você, assim, pelo que eu entendi até agora, inclusive de várias conversas que a gente já teve, o que muda é o sistema de arrecadação, porque o sistema de arrecadação dependia de uma informação que eu mandava para o fisco, de alguma forma, ou de uma autuação que ele vinha aqui, levantava os livros, etc, etc. E agora fica... Eu estou resumindo aqui em termos leigos para todo mundo entender. Fica baseado nas minhas transações financeiras. Sim. É isso mesmo ou estou falando besteira? Não, é isso mesmo. A reforma tributária ela já tem uma previsão de implementação de um sistema chamado Split Payment, que basicamente é um sistema que muda o nosso conceito de arrecadação atual, que é a contabilidade faz sua apuração lá dos tributos indiretos, PIS, COFINS, ISS, ICMS, para o governo fazer essa apuração automatizada a partir da movimentação financeira da companhia. Porque ela entende que toda movimentação de PIX, boleto, entrada na conta bancária vai ter uma vinculação no sistema financeiro de maneira que o governo possa arrecadar, inclusive em alguns casos antecipadamente. Então, para aquele contribuinte que não olhava para as transações de maneira adequada, olhando para a perspectiva tributária, toda a movimentação financeira passa a ser possível de ser tributada. Você viu que teve uma confusão gigante no país com a história que vão tributar o PIX. E vão tributar o PIX, o governo voltou atrás. Teoricamente naquele momento. Agora vamos tributar o PIX, o boleto e as transferências e tudo mais. Então, isso o cartão de crédito já está aprovado. Já está aprovado. O que está faltando agora é o desenvolvimento do sistema que entrou em testes agora em junho, para 500 contribuintes. Então, não isso é uma... tanto na pessoa física quanto na jurídica. Tanto na pessoa física como na jurídica. Então, e vai ter um limite de valor? Vamos lá, nos Estados Unidos, acima de $5 mil ou $10 mil, tem lá uma fiscalização X. Então, na realidade, esses limites eles já existiam e até foi uma confusão na época da história do PIX, porque assim, existem alguns tratados entre países para combater essa negação e lavagem de dinheiro. Isso. Então, no Brasil já existia uma declaração chamada DECRED, que depois virou E-Financeira, e quando o Brasil fez a E-Financeira, que basicamente é como se fosse a declaração dos bancos que informam todas essas transações. Essa informação já está na base da Receita Federal já tem muito tempo. E o que muda, na realidade, é a periodicidade. O problema não era o valor de 2 ou de 5 ou de 10, como se tratava ou como se trata até hoje. A informação ela já está lá. O que muda é que, apesar da informação existir, não é o tipo de informação que ela é amplamente vinculada a nível de base de dados. Eu tenho informação que está numa base de dados, eu tenho informação que está em outra base de dados, e que o governo não estava transacionando muito bem isso. Com a reforma, o que muda? Muda que isso tudo passa a ser uma base só, passa a ser a base da apuração corrente. Então, eu tenho uma base com informação e depois eu tenho que cruzar com a informação que os contadores fizeram, entender quem é que tem mais relevância e fazer um cruzamento disso. Eu saio desse ambiente porque o processo de split ele vai fazer com que eu comece a fazer a apuração direta a partir daquela informação. Não existe depois eu cruzo. Então fica todo mundo dentro da mesma base de informação. Mas e os limites? Não tem limite, porque a apuração... Qualquer valor. Porque quando eu começo a utilizar o sistema de split... O PIX era 5 mil, não era? Que estava aquela confusão. Isso. E isso continua, por causa do tratado, essa informação ela continua sendo utilizada. O que muda é o formato de apuração. Então você imagina que hoje você tem PIX que entra nas suas contas, você tem TED que entra na tua conta, você tem gasto no cartão de crédito, todas essas informações estão lá, seja pessoa física ou jurídica, e a Receita Federal pode fazer cruzamentos ou não, de acordo com os índices lá que ela consegue fazer, os programas de fiscalização dela. No novo modelo, você fez uma transação de R$1, essa informação tem quanto para recolher de IVA, por exemplo? Tem 10 centavos para recolher de IVA? Tem 10 centavos para recolher. Foi uma transação de R$1.000? Tem quanto para recolher aqui? Então, de acordo, cada transação vai ter recolhimento de tributo. Então, se tem recolhimento de tributo, cada transação financeira tem uma vinculação para fins de fiscalização. Então, não dá para fugir dessa regra. Então, por isso que eu digo, não tem valor. Essa regra do valor é um outro departamento que continua servindo para uma outra finalidade. Né? Na perspectiva de operação... Pronto. Deu um problema aqui, eu achei que era alarme de incêndio, mas não é não. Tá, beleza. Vamos lá. Então, voltando aqui. Na perspectiva de apuração, a cada real que eu vendo, 10 centavos, teve uma transação, teve IVA envolvido na operação, vai ter transação. E aí, o que eu estava entendendo também, me esforcei para entender, porque é muito complexo tudo, mas é assim, eu vou pagar o imposto na transação, independente se ele é devido ou não, porque vai estar lá na transação, e depois eu me credito desse imposto... Do recolhido anteriormente para próximas transações, é isso? Isso.
Porque na modalidade de split existem alguns tipos que foram criados, desde o manual, que é para transação em dinheiro, que você fica obrigado a recolher o valor, até o super inteligente, que ele vai fazendo meio que uma apuração diária de todos os seus créditos e débitos automaticamente. Mas qual é o conceito? A cada venda, de maneira básica, o valor do imposto será arrecadado. Então, vamos admitir que a alíquota seja de 25%, para fins hipotéticos, faturei R$1.000 aqui agora, na realidade eu vou faturar 1.250, porque eu tenho 250 para recolher para o governo. Passei o mês todo, durante o mês eu fui comprando. Veio o pessoal que presta serviço para mim de contabilidade, de software, autoavaliar, todo mundo que presta serviço também vão haver recolhimentos naquelas transações. No final do período, o governo faz a apuração, olha, você teve, por exemplo, 200 de créditos e 250 de débito. Nessa situação, você teria que recolher 50. Então, como eu já recolhi o valor aqui, está tudo encerrado a conta, ou eu tenho que devolver 200 que você recolheu antecipadamente ou que foi cobrado dos seus fornecedores. Então, o governo faz a apuração final e te devolve recursos, se for o caso, ou exige que você faça um complemento de pagamento pela falta de crédito suficiente para poder zerar a conta. Nossa, é isso. Por isso que é tão impactante o modelo, que na hora que está na mão do governo, ele obrigatoriamente tem que fazer a apuração e a gente vai ter que fazer basicamente os ajustes. Está faltando alguma coisa. Então, o papel da contabilidade de fazer, informar, relatar, etc., acaba praticamente. Acaba. A gente tem uma demanda absurda até 2032 e aí em 2033, com isso tudo implementado, se tudo acontecer assim, porque Brasil é Brasil, né? A gente não tem mais departamento de apuração fiscal para esses tributos. Isso tudo vai ficar na mão do governo. O que as contabilidades vão estar fazendo é a contabilidade em si, balanço, DRE e apuração de imposto de renda e contribuição social, além de folha de pagamento, que é o que acontece até hoje. Então isso continua existindo, não muda, a gente avança para um padrão internacional, que é como as contabilidades fora do Brasil, nos países da OCDE já operam, né? Então a apuração é de um lado. Não tem essas obrigações de tributos indiretos na mão da contabilidade, resumindo, o governo já faz toda a tratativa disso. Então é isso que deve acontecer se tudo caminhar como já está posto e escrito. Né? Então, e aí vai ficar como nos outros lugares do mundo também, como você falou, eu tenho uma mercadoria que custa 10 mais IVA. Então assim, eu vou cobrar 10 mais IVA. E tudo vai ser assim. Isso, exatamente. E não vai ter mais essa assim, não, pode ser sem nota. Difícil. Não faz diferença, né? Porque ele vai pegar a minha transação de qualquer maneira. A não ser que você faça uma transação em dinheiro. Ou em Bitcoin. Exatamente, ou em Bitcoin. Mas fora dessas operações não vai dar para correr. Até nem dá para ser inadimplente, né? Porque se o governo arrecada logo, a inadimplência também não vai existir. Então, aí eu vendi. O governo já tomou minha parte e o cliente não me pagou. O governo só vai conseguir, ele vai tomar sua parte por duas modalidades. Ele vai tomar sua parte quando você receber, se você receber antes de você entregar, ou ele vai gerar a obrigação de recolher quando você entregar a mercadoria e mesmo assim não tenha recebido. E aí a arrecadação lá passa a ser de acordo com cada recebimento. Tá. Então ele leva em conta que eu tenho que receber para pagar. Ou eu recebo ou eu entrego. Mas eu entreguei. Se eu entreguei não recebeu, você paga. Nossa Senhora. Caixa ou competência. Caixa ou competência. Exatamente. Mas isso não é nem tanto problema, vamos dizer assim, porque hoje é assim. Hoje você faturou, não recebeu, a conta é tua. Exato. De toda maneira. Então, mas é que agora eu destaco, né? Então fica muito mais claro. Assim, isso é a tua parte aqui que eu estou pagando. Exatamente. Hoje fica muito embutido no preço, ninguém se dá conta do imposto realmente, né? Exatamente. E vai separar tudo. Ótimo. Isso impacta muito até no modelo negocial, né? Então, assim, a análise de crédito tende a ter mais restrição, porque você imagina hoje, eu tinha a possibilidade, conveniência de não recolher quando o cara não me pagou. Eu poderia alegar isso. Você imagina numa letra de referência que está posta lá de 25,5%, 26,5% do faturamento, 26,5% do faturamento para clientes inadimplentes. É um absurdo, quebra em qualquer empresa. Entende? Que é uma grana que não tem como ter caixa para suportar isso. Né? Então é muito importante ter realmente esse controle. Então você está dizendo que a análise de crédito vai ser muito mais rigorosa porque eu não posso correr esse risco. Muito provavelmente as transações vão exigir down payment do valor pelo menos do tributo, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. É muito interessante. Bom, então vamos agora falar do que interessa, como é que isso impacta a distribuição de veículos no Brasil. Legal. Impacta primeiro que quando a gente olha no cenário base, né, acho que não só a distribuição de veículos, mas quando a gente olha para a contabilidade no geral, a gente não tem muito carinho, muita atenção para esse departamento. Então, primeiro, a grande maioria das empresas não tem uma contabilidade fechada. Não tem um processo. Vamos separar, porque a gente tem
concessionárias, Tá. que essas têm um departamento fiscal, Isso, aí tá tudo alinhado. e tem as lojas de veículos. Perfeito. Que aí são muito mais informais. Exato. A concessionária, como ela já compra da montadora, não tem jeito. Vou dizer para você que no passado isso existia em veículos usados, existia. Uhum. Hoje ainda existe, vou dizer para você que ainda existe, mas é muito pouco. Né? E quem faz isso hoje, quem deixa o veículo usado sem contabilizar, se não é o dono que está tomando conta disso, com certeza ele está perdendo dinheiro. Certamente. Era melhor da entrada e da saída, pagar o imposto e tudo mais, porque depende do volume e tal. Agora, se você é mesmo, você é o dono do negócio, você que cuida, você que faz tudo e tudo mais, é um problema seu, aí você acerta com o governo depois. Mas isso não acontece. Então, vamos separar a concessionária, está tudo regularizado hoje, Perfeito, de alguma forma, perfeito. e as lojas estão tentando se regularizar. Exato, exatamente. Eu acho que a concessionária ela sofre, na perspectiva de organização, menos impacto, porque, regra geral, como você bem colocou, elas já são organizadas. Alguns setores tiveram um tratamento diferenciado, como o setor de produção automotiva. Então, a tendência é que, apesar do efeito de cascata inflacionário, o grande impacto que a concessionária vai sofrer é preço. Então, a gente já teve uma inflação dos veículos novos e seminovos também. Então, vai subir o preço do veículo novo? Tendenciosamente, sim. E aí quando eu vender um veículo de R$100 mil, eu vou vender por 126.500. Quer dizer, o cliente vai pagar 126.500. O preço do carro é 100, você paga 126.500, é isso? Na realidade, teoricamente, a gente não deveria ter um aumento de preços, né? Teoricamente, porque se eu faço o cálculo por fora, eu teria que desembutir e fazer a conta aqui, de modo que eu tivesse a mesma... Então, vamos supor que eu tinha que cobrar 75 e cobrar 25 isso, e dar os 100. Só que o problema é que esses efeitos econômicos eles nunca são isolados, né? Eu dependo que todo o meu custo na cadeia venha da mesma carga tributária, quando eu compro o veículo da fábrica, já é um absurdo. Exato. E aí a fábrica também contrata outros prestadores de serviços, ou contrata outras companhias, que essas companhias também precificam na sua metodologia. E aí quando eu falo do efeito de cadeia, porque quando todo mundo começa a sobrepor preço, você começa a ter um problema de inflação gigante dentro da conta. Então, qual o impacto que a concessionária deveria observar? Assim, qual o tamanho do novo preço que o produto dela vai ficar e se aquela modelagem de preço impacta muito na compra. Será que o meu cliente vai continuar comprando por esse preço? Algumas mudanças, por exemplo, considerando que para a pessoa física comprar ela não tem crédito nenhum e ela vai pagar o mesmo imposto de uma pessoa jurídica, será que o volume de operação venda pessoa jurídica não vai subir? Vender para CNPJ, sim. Porque, por exemplo... Já é grande hoje. Já é grande. A tendência é aumentar porque, por exemplo, dependendo do meu modelo, eu vou tomar os 26.000% de crédito se for um PJ. Então, se eu for tomar de crédito e não tiver o que fazer... Mas mesmo que eu não venda carro, eu posso? Pode, porque com a reforma tributária eu passo a ter crédito de tudo. De tudo, não importa o que seja. Não importa o que seja, exatamente. Perfeito. Então, por exemplo, se eu vou comprar um carro para minha operação, sei lá, no teu história de contabilidade, eu vou comprar um carro para uso no negócio, não para uso pessoal, que é a única restrição a créditos é uso pessoal. Mas aí vai ser confuso, né? Sempre foi, mas esse é o ponto, né? Então, assim, se eu compro um veículo para uso no negócio, eu vou poder me creditar daquela operação. Em me creditando, eu estou falando que o preço que eu pagaria na minha pessoa física, que era 26.000% mais caro, eu tenho 26.000% de volta se eu compro como pessoa jurídica. Então, o quanto que esse novo preço pode não impactar se eu tiver um cliente adequado. Então, eu tenho que entender qual é o meu cliente, informar. Então, o modelo muda um pouco dentro desse contexto. Então, dependendo também do novo preço do produto, talvez o consumidor se comporte de uma maneira diferente. Talvez a locação fique mais para uma determinada parcela mais atrativo. Talvez tem que fazer conta em relação ao processo. A assinatura de veículos, você está falando. Assinatura de veículos seja um mercado que cresça, por exemplo. Então, na concessionária, essa é a perspectiva, olhando para o mercado, que ela precisa enxergar. Como é que o mercado deve se comportar? Óbvio que tem outras coisas. Vou abrir uma concessionária nesse conceito de créditos. Quando é que eu vou fazer um investimento em CAPEX? Eu faço agora? Eu faço em 27 quando eu tiver com esse direito ao crédito? Como é que eu consigo estruturar tudo isso para reduzir os impactos dentro do negócio? Né? Então, tem vários outros efeitos na parte de back-office que também precisam ser observadas ali para poder mitigar esse impacto também. Quem são meus fornecedores? Quem é que vai me dar crédito? Quem é que não vai me dar crédito? Eu tenho alguém que é do Simples Nacional? Preciso trocar
como é que eu vou cuidar de tudo isso, olhando para a perspectiva da concessionária, que também serve para os outros, né? Mas acho que focando para a concessionária tem muito impacto nessa perspectiva. Tá, e o que entra em vigor? 26, 27 até 33, é isso? Isso, exatamente. Então a gente tem um período de transição. Porque né? Então... a gente tem tendência natural do ser humano em procrastinar. Uhum. Bom, para esse ano não vai acontecer nada, então vou me preocupar com isso só o ano que vem. Uhum. Mas aí, para o ano que vem só vai entrar isso, então a outra parte eu me preocupo só depois. Só que se a gente não se preparar agora, no meu modo de ver, né, a gente não tem tempo de recuperar o ano que vem, quando já entrar e tudo mais. Eu tenho que me reestruturar a partir de agora, começar a contabilizar, enxergar o negócio de uma maneira diferente para poder fazer isso. Isso eu estou jogando aqui para ver se... Sim. O que você acha? Sim, perfeitamente, perfeitamente. Acho que fazer a conta e entender os impactos em cada área, na área de mercado, na área de compras, na área financeira do negócio, vai determinar quais são as atitudes que eu tenho que fazer na linha do tempo. Então, por exemplo, até para a escolha de regime tributário, se eu vou ficar em caixa ou competência em 2026, de quem eu vou comprar a minha mercadoria, tudo isso ali precisa ser visto os impactos que cada normativa dessa que vai entrando em vigor vai impactar para eu começar a estruturar o processo. Como é que está hoje a programação, né? Então, 2026 a gente começa com a implementação da reforma tributária com recolhimento de 1% sobre o faturamento. E aí já entra no modelo IVA mesmo, vou estar recolhendo o IBS e o CBS dentro dessa operação, isso já vai estar em vigor, eu vou poder fazer algumas compensações ali para o PIS e COFINS que já recolho com esse 1%, de acordo com algumas regrinhas próprias, e é um ano que o impacto financeiro ele é muito baixo, né, dentro do todo, mas em 2027 sim, aí eu já começo a sofrer mais impactos, porque o PIS e COFINS, como é hoje, saem do jogo, e aí eu entro no modelo do CBS implementado. E aí estima-se uma alíquota média de 9% e 10%, e é o sistema de créditos entra em vigor, porque eu vou tomar crédito de tudo, como eu mencionei. Então eu preciso entender quanto que isso vai impactar no meu preço, e a gente vai nesse modelo de meio que 10% a mais até 2029, quando a gente começa a substituir o ICMS, entrando o IBS no lugar dele, e um vai entrando 10% do valor total e o outro vai caindo 10%, e isso vai acontecendo cada ano até 2032, que é quando acaba o ICMS, acaba o ISS, a gente entra só com o IBS no lugar. Então é letra demais, né? Mas em linhas gerais, quando a gente fala do planejamento, é justamente nessa perspectiva. Com tanta mudança, o que é que eu vou arrumar e quando eu vou arrumar? Isso. O importante é isso. E aí a pergunta é, o que eu tenho que fazer agora para o próximo ano? Primeiro passo? Primeiro passo. Fazer o cálculo para enxergar qual é o impacto no meu negócio. Em preço, compra, necessidade de caixa, investimentos, cadeia de fornecedores, impacto no mercado. Entender isso, quais são as ações que eu tenho que desdobrar na linha do tempo. Tem ações que vão ser mais de curto prazo, outras que vão ser de longo prazo, outras que vão estar em stand-by. Vou fazer um contrato de fornecimento, como é que vai ser o meu posicionamento de estoque? A gente fala muito, por exemplo, saindo um pouquinho da concessionária, mas olhando para os revendedores de veículos mesmo. Quem compra muito de pessoa física, que vai ter um impacto absurdo pelo que está posto na legislação, vai continuar se estocando, vai continuar comprando de pessoa física. Então, ou até de locadora, por exemplo, não sei se a locadora, quando ela revende um carro, ela revende como se fosse um ativo contábil, não uma mercadoria. Exato. E aí, eu não sei se tem crédito ou não tem, você sabe? Então, quando ela fizer a venda, aí ela vai ter a tratativa normal de incidência, porque hoje isso também muda o contexto. Isso muda o contexto. Muda o contexto, porque aí a receita, ela passou a ser, a base de cálculo passou a ser mais ampla dentro dessa operação também. E o lucro presumido na parte do PIS e COFINS, ele deixa de existir. Então, eu vou passar a ter uma transação muito equiparada na perspectiva de PIS, COFINS e ICMS. Então, tanto faz eu comprar de locadora, de concessionária, ou se eu sou um revendedor de veículos independente, né? Eu me abasteço hoje. Isso. Basicamente, de particular, de concessionária, de locadoras e umas frotas. Basicamente é isso, né? Isso, exatamente. E aí, o mais prejudicado é o particular. Muito. O particular... A frota não depende de onde for, eu posso comprar de qualquer jeito. Exatamente. Que vai ter direito a crédito dos dois lados. Isso, exatamente. O que muda muito no mercado de particular. Esse de particular, de fato, ele sofre um impacto absurdo. Muito interessante isso, muito interessante isso. Agora, o que você vê, assim, no caso de revendedor, que os revendedores independentes de veículos têm que fazer agora? Assim, porque tem muitos que não têm nem sistema de gestão, quer dizer. Voltar, assim, o que a reforma muda muito? Acho que o fato que eu acho que ele é relevante,
ele vai profissionalizar muito o negócio. E outra coisa, tem muita gente que opera meio na física e meio na jurídica. Isso. Ele usa cartão de crédito para comprar carro da pessoa física. E coisas do tipo, né? Sim. Então... É como eu falei, que na perspectiva dos revendedores, eles têm um pouco de não conformidade, vamos dizer assim, né? Então, assim, a parte financeira dos negócios, às vezes ela não está muito bem apurada. Então, o primeiro passo, organizar o financeiro, tem que ter um sistema, tem que ter processo. Colocar o financeiro em perspectiva contábil, de qual o impacto que eu tenho quando eu normalizo tudo isso, seja minha receita, sejam meus gastos. Calcular os impactos disso no negócio, olhando para todos os pilares, né, de preço, clientes, fornecedores, financeiro, tudo, e criar o plano do que precisa ser feito. Então, o primeiro passo, se eu não tiver um processo financeiro bem definido, se eu não tiver um sistema que me ajude a deixar tudo isso arrumado, para eu conseguir calcular todo esse impacto, não vou conseguir chegar lá. E quando a conta chegar, vai ser já tomando os 26% lá direto do faturamento, e aí vai ficar bem mais difícil de porque a sensação que eu tenho, quem é old school que nem eu e tudo mais, você só pagava imposto, ressaltando se eu entregasse um relatório que fosse não conforme e caísse na malha fina, né? Ou se eu fosse fiscalizado. Então, eu pagava o imposto, mas eu poderia pagar mais ou menos se não tivesse alguma coisa errada na minha contabilidade, na minha apuração, se eu fosse fiscalizado ou se eu caísse na malha fina. Isso praticamente termina. E a gente não falou ainda de inteligência artificial que o governo vai usar, óbvio, né, para poder... Então, o que muda nesse sentido? Quer dizer, ninguém vai precisar mais ir no estabelecimento para fiscalizar, de certa forma. Não vai. A gente estava até conversando com alguns secretários de tributação sobre essa perspectiva. Tipo, o fiscal de cobrança, ele literalmente perde a função nessa perspectiva para esses tributos. Óbvio que tem tributos que não estão dentro desse processo da reforma para fins de apuração. Por exemplo, o TCMD, por exemplo, ele tem essa regra de apuração, mas ele ainda continua sendo um tributo que você vai ter que informar, pedir, requerer, o fisco avalia, cobra. Mas, por exemplo, o fiscal está no estabelecimento, checando, verificando se... Acabou. Então, assim, tanto na perspectiva municipal como estadual, a gente tem um fim disso, né? E na área federal também a gente dá uma enxugada também nesse corpo todo, né? Então, não tem jeito. Vai reduzir também a demanda da máquina pública nessa perspectiva e, principalmente, também a inadimplência, ela literalmente acaba. Você só vai ter inadimplência em situações de, realmente, transações em dinheiro. Em transações que é muito pequeno. Ou escambo. Ou escambo, exatamente. Ou escambo, mas fora disso não vai ter muito ambiente para não tributar. E você acha que, o brasileiro é muito criativo, né, para tentar fugir da tributação? Eu não estou aqui fazendo apologia à sua negação, tá? Sim, claro. Mas existem maneiras legais, né, de eu contornar isso de alguma forma? Não tem. Né? Tudo bem que eu tenho que pagar o imposto, recolher e tal, mas só no caso do dinheiro do escambo que a coisa, ou do Bitcoin, que a coisa... Que ficaria por fora para controle, exato. Para controle de uma maneira legal. Exato. Né? Eu acho que não... Mas eu vou ter que declarar depois. Vai, não tem jeito. E pagar. Isso. Assim, planejamento tributário ele vai continuar existindo. Eu acho que formas de reduzir o impacto dessa conta toda vão continuar existindo. Óbvio que alguns projetos mudam, alguns outros perdem um pouco o sentido também da forma como estavam, mas ainda vão continuar existindo, principalmente olhando para a perspectiva de imposto de contribuição. Então isso vai. E outros negócios vão ter que se adaptar para você conseguir tentar mitigar ou reduzir o custo do negócio de fato. As empresas vão ter que se reinventar a nível de negócio. E essa reinvenção, que volta para a sua pergunta, se eu não consigo perceber isso antes, eu perco janela de mercado. Porque eu posso ter um player concorrente que está visualizando aquela janela e começa a modelar o produto ou o serviço ou o negócio para atender aquele novo nicho, porque entende que na carga tributária, se eu continuar fazendo do mesmo jeito, vai se tornar inviável, impraticável. Reestruturo e acelero. Quando você for perceber, você perdeu o mercado. Então tem muito disso. Na perspectiva de fugir do imposto, eu acho bem difícil, é só como você bem colocou. Ou vai ser Bitcoin, ou vai ser na perspectiva de fato, transacionar em dinheiro. Que fora disso, eu acho impraticável. Então, mas se você pegar... você estava falando, eu estava pensando aqui, que a gente... não sei, eu tenho que pensar bem nas palavras que eu vou usar aqui para não falar besteira,
Mas assim, quando você recolhe imposto normal, transacionou, tudo direitinho, se as empresas hoje que não se adaptarem, continuarem vendendo, entre aspas, vamos supor, eu tenho um concorrente que vende mais barato que eu, porque ele não se adaptou, ele tem uma vantagem competitiva nesse instante, no instante atual, que vai ser uma bomba relógio lá na frente. Certo? Ok. Mas assim, e a sensação que eu vou ter é falar assim, pô, eu me readequei, eu me reestruturei, eu estou enxergando como é que é, e eu estou cobrando 125, meu concorrente está vendendo por 100. E é ele que está roubando o mercado. Como é que você vê essa situação? Porque isso é uma sensação muito esquisita. Eu já passei por isso algumas vezes, né? Ou se você tem alguém que não recolhe imposto hoje e consegue vender mais barato que você, óbvio, né? Então, como é que você vê isso? Eu não readequei, porque vai ter essa transição é muito delicada, né? Como é que as pessoas, as empresas, o governo, todo mundo vai migrando para isso aí? Nem todo mundo vai migrar ao mesmo tempo. Exato. Na verdade, todos vão para o mesmo modelo de operação ao mesmo tempo. O que eu acredito? Alguns fiscos estaduais já vêm fazendo algumas travas quando o contribuinte está inadimplente ou irregular, impedindo que ele consiga operacionalizar. A tendência é que, com tudo isso que está acontecendo, com esse novo sistema de arrecadação sendo efetivamente implementado, isso vai ficar mais eficiente. Então, esse cara que não está pagando, que está fazendo errado, ele tende a ser expurgado do jogo mais rapidamente. Então ele não vai ficar como você tem um concorrente do teu lado ali que está a vida toda fazendo errado, isso, ninguém bate nele, ele está há 10 anos, ele abre uma empresa e fecha outra, abre uma empresa e fecha outra. As próprias legislações estaduais já vieram nos últimos anos e vêm cada vez mais tentando impedir o contribuinte de conseguir operacionalizar. Né? Então é mais provável que com mais tecnologia, com esse sistema novo implementado, esse cara não sobreviva muito tempo. Tá, o imposto, o tributo, ele passa a ser nacional, não vou dizer federal, vou dizer assim, nacional, porque ele vai acabando com ISS e ICMS, certo? Isso, exatamente. ISS, ICMS e o PIS/COFINS já é nacional. O PIS/COFINS já é nacional, já é federal. Isso. Então, migra tudo. E o controle vai ser sempre, então, do governo federal? Tem 2 comitês gestores. Onde entra o Estado nisso aí, o município? Existem 2 comitês gestores, um nacional e um dos entes federados. Então, esse comitê gestor, assim como já acontece meio que no Simples Nacional, ele fica responsável por monitorar e verificar a arrecadação, fiscalizar nessa perspectiva olhando ali para a IBS. E aí eu queria dar um passo atrás, só no tempo que a gente estava aqui sobre esse fato da sobrevivência. Olha como o negócio ele passa a ser um pouco mais delicado, porque além do fisco te monitorar, o teu cliente também vai te monitorar. Porque pensa no seguinte, eu vou comprar de você e eu sou uma companhia que vou comprar um veículo. Eu vou tomar crédito, coisa que eu não tomava antes. Na nota fiscal paulista já existia isso, de certa forma. Isso. Então, de certa forma, agora eu tenho um direito que antes eu não tinha. Então, eu começo a entender que, ora, se eu não comprar com você nessa perspectiva, eu não vou ter o crédito disso. Mas onde o cidadão comum ou a empresa fiscaliza? Onde ela olha isso daí? A empresa, ela só vai poder tomar crédito se você tiver recolhido o imposto. Tá, e como é que eu vejo se você recolheu o imposto? O sistema demonstra. Mas o sistema sim, o sistema de apuração do governo, ele só permite que eu tome o crédito se você tiver recolhido. Porque hoje eu não tenho acesso ao sistema de apuração do governo. Não tem. É por isso que a inadimplência tem que ser 0. Na hora que você faturou para mim, eu só vou poder me creditar se você tiver pago. E aí entra no sistema de split. A maioria deve ser... Mas eu vou ter acesso a essa informação? Vou ter acesso a essa informação. Todo mundo vai ter acesso a essa informação que quiser? Eu vou ter acesso através a todos os meus fornecedores que são adimplentes ou inadimplentes. Então, vamos admitir que o fornecedor me faturou e me entregou a mercadoria, deveria ter recolhido o imposto. E eu vou pagar para ele daqui a 90 dias. E ele já deveria ter recolhido o imposto, só que ele não recolheu. Então, o imposto vai ser 30 dias fora o mês subsequente, isso. É isso? No mês seguinte. Logo no mês seguinte. Então, imagina que eu vou pagar a primeira daqui a 90 dias. E você não recolheu o imposto. Ok. Eu não me creditei. Aí existem perspectivas de autorretenção, como se fosse no split manual, eu vou ter em determinadas situações autorização para recolher imposto no seu lugar. Então, você não vai conseguir ficar inadimplente. Porque se você não pagar e eu te pagar e você não tiver feito o repasse para o governo, eu não me acredito. Então, eu fico com prejuízo. Então, a tendência é que eu te descredencie como fornecedor. Então, vai ficar inviável para o cara que trabalha sem recolhimento tributário ficar no mercado.
Muito interessante isso, hein? Quem criou foi muito inteligente, né? Não. E é um modelo igual ao americano hoje? Seria bem parecido ou não? Você conhece o modelo americano? Sim, parecido com o modelo americano. Você tem ali que Mas o modelo americano, ele não controla a transação financeira em si. Não controla. Não cobra sobre a transação financeira. O sistema de split foi criado no Brasil mesmo, esse controle todo nessa modalidade. O que existe nos Estados Unidos é que você, na pessoa jurídica, você consegue abater uma série de despesas, já que você vai ter que gastar aquilo de alguma maneira, você gasta na jurídica para pagar menos imposto. Exato. É assim que eu enxergo lá. Isso. Isso que vai ser parecido aqui. O grande porque lá, diferencial do modelo lá não tem lucro presumido, né, de certa forma. Exato, não tem. Não tem. Aqui continuamos com lucro presumido ainda. O grande diferencial da reforma no Brasil é justamente esse sistema de arrecadação. Isso tem em outro lugar do mundo? Não que a gente conheça. Pelo menos todos que comentam sobre a reforma, o Brasil está sendo bem inovador quanto a isso. Então, nossa infraestrutura fiscal lá é bem robusta, né? Muito interessante. Muito interessante. Não, sério, eu fico até sem palavras muitas vezes, assim, pensando no impacto de tudo isso, porque a gente está discutindo essa semana aqui, por exemplo, se vai ter IOF ou não no investimento. Né? O impacto é muito, muito, muito maior que isso. Muito maior, com certeza. Muda todo o jogo, muda o jeito de operar, muda o jeito de consumir. Muda tudo. Muda tudo. Não é uma mudança, como eu digo, não é uma mudança somente tributária, é uma mudança de negócio. O quanto que isso tudo que vai ser implementado impacta o meu jeito de comprar, de vender, o meu cliente, tudo. Meus fornecedores, então tem que olhar para o negócio como um todo. E imagina que está todo mundo tocando, você está em todos os mercados hoje, todo mundo está focado em querer vender mais, está todo mundo focado em crescer o seu negócio, está todo mundo focado em aumentar a sua lucratividade. E imagina você ter que olhar agora como é que eu vou fazer tudo isso olhando para a questão tributária. Por isso que precisa fazer a conta agora. Porque tem que entrar dentro do plano de negócio o impacto que esse modelo tributário vai ter dentro do business. E muita empresa não está olhando ainda. Está naquele conceito de brasileiro. Quando chegar em 27 a gente olha. Só que a conta pode ficar muito alta. Eu até estou me fazendo meia-culpa aqui, porque eu não tenho olhado com tanta atenção para isso. E essa nossa conversa vai me levar a prestar atenção com mais detalhes, né, em cada empresa que eu tenho, apesar que todas são prestadoras de serviços, deixa eu fazer a conta aqui, acho que sim. Né? Mas no PIS/COFINS pagam todas também. É muito complicado, gente. Assim, a ideia do IVA era para simplificar. Se você acha realmente que vai ser mais fácil entender, para saber se eu tenho... Pelo menos hoje, eu tenho dúvidas às vezes se eu estou sonegando ou não. Faltou alguma coisa, pagando, porque é tanto imposto diferente, tanto recolhimento para a entidade diferente, município, estado, governo federal. Eu entendo que vai simplificar, mas demora. Então, assim, a gente tem aí 7 anos de muita confusão até chegarmos... porque você está no misto, né? Você tem o momento de hoje, que já é complicadíssimo, mas a transformação. Exato. E aí, essa simplicidade parte da premissa que é o próprio governo que vai calcular. Então, você diminui a sua chance de errar. É óbvio que o governo ele pode errar também, mas ele que está declarando ali, você está dizendo, desse jeito eu falta ajustar alguma coisa. Então, você restringe um pouco mais suas possibilidades de cometer equívocos, de certa forma. O grande problema que eu vejo nesse período todo é porque muito do que foi feito na Constituição, na lei complementar, ainda depende de regulamentação. E muitas empresas, muitos setores não fizeram tanto a conta. E daí, quando começarem a fazer a conta do impacto financeiro, isso vai acabar voltando para o Congresso. Então, por exemplo, começa a trazer interpretações. Não, mas isso aqui não dá certo, porque a gente não viu essa conta. Ajusta aqui, ajusta ali, ajusta em tal lugar. Tanto ajuste, daqui a pouco você cria uma série de exceções e de interpretações que vão te deixar em risco. De novo, na dúvida se está fazendo certo ou se está fazendo errado. Então, mas pega o setor automotivo, que tem um lobby forte, né, através de Anfávia, Fenabrave, Fenal, sim. As entidades aí que dialogam com o governo para discutir essa parte tributária. Tem um lobby forte. O setor automotivo já está em alguma exceção? Tá, ele já entrou. A parte de produção já entrou em regra de exceção. Então, os incentivos se perpetuaram na linha do tempo para toda a parte de produção automotiva, visando reduzir. Mas digo que, para a perspectiva de revendedores, isso não foi trabalhado. Então, na distribuição automotiva, ainda não tem um tratamento claro disso daí, ou como exceção, ou como não. Na distribuição não. Está no mar comum ainda. Está no mar comum. Então, fábrica e concessionária, a gente tem um ambiente um pouco mais estabilizado, vamos dizer assim.
Mas quando você vai para a revenda em si, a gente tem um E a briga toda que tem hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, para baixar o ICMS, porque dobrou no governo Dória, etc. Tal, e entra o Renave, né, que vai fiscalizar o ICMS. Já no ano que vem já muda do ICMS? Não, o ICMS não muda. O ICMS só vai mudar em 2029. Então nós temos mais 4 anos pela frente aí, pelo menos, dessa situação. Então vale a pena lutar para baixar o ICMS agora. Vale, com certeza. Vale, na verdade, tudo que a gente fizer para recuperar tributo, para reduzir carga tributária, para fazer o planejamento tributário, e é por isso que, de novo, planejamento, eu vou entender qual é o custo lá da frente, mas eu também vou olhar o que dá para fazer agora, o que eu posso gerar mais caixa agora, o que eu tenho de oportunidade na mesa hoje, o que eu não estou fazendo hoje que deveria fazer, que preciso fazer, porque quanto mais caixa eu tiver, não vai fazer mal para negócio nenhum. Então, pelo contrário, vai ajudar a todos esses investimentos em modelagem que vão ser feitas, a todas as contas que precisam ser tratadas para realmente performar melhor. Então, é um exercício de olhar para o presente e fazer o que precisa ser feito hoje, entender o que tem que ser feito no curto, no médio e no longo prazo com essa história toda da reforma e desdobrando em ações junto com as mudanças que ainda vão sair muitas aí a nível de regulamentação também. Porque e nesse governo principalmente, né, que quer intervir sempre, a gente tem sempre uma mudança acontecendo o tempo todo, né? É um ambiente muito instável para investimento. Você não acha que vão diminuir assim, quer dizer, por exemplo, nunca se abriu tanta concessionária no Brasil como agora, porque entraram muitas marcas. Sim. Muitas marcas exigem que tenha uma concessionária própria, separada, etc, etc. E está todo mundo investindo, abrindo concessionária, as montadoras estão vindo, tem montadora fabricando, vão passar a fabricar no Brasil agora já no segundo semestre. Todo esse nível de investimentos. Essa instabilidade, esse momento de transição não afeta os investimentos dessa forma? O que você acha? Qual é a tua opinião? Olha, eu acho que a reforma em si foi um sinal para os investidores e para o mercado internacional que o negócio tende a simplificar. A instabilidade está para a gente na perspectiva de... o Brasil é um mercado super interessante, então o estrangeiro sempre quer vir para o Brasil, dado o potencial do consumo. Exato. Para a gente, ele é desafiador porque a gente estava acostumado com uma situação complexa, mas vem um novo que é totalmente diferente e a gente não está olhando com carinho para ele. Né? Então, teoricamente, existe um esforço necessário para acompanhar essa mudança. É mais complexo porque é novo, porque é desconhecido. Mas, depois de implementado, como disse, vai ficar mais simples realmente. Tá? Então, acho que o que deve atrapalhar é a instabilidade mais política do que da própria norma em si em relação ao que está sendo regulamentado. Então, óbvio, tem alguma insegurança? Tem. Mas para essa primeira leva, quando você olha de maneira setorial, a fábrica que vem para o Brasil, ela tem que olhar para a legislação decorrente daquele tipo de produto que ela fabrica. Então você tem um pouco mais de previsibilidade, de garantias. Por exemplo, as fábricas já têm essas garantias pelo que foi posto na lei complementar. Então isso facilita um pouco o processo delas de segurança dentro do projeto. Mas a fábrica depende da rede de distribuição. São os concessionários e tudo mais. E todo mundo tem que estar conversando da mesma forma, sim, né? Vou dizer assim, dançando a mesma música. Né? Eu acho ainda hoje, apesar que eu já vi algumas iniciativas da FenaBrava, etc., mas que ainda não existe um esclarecimento muito grande do que vai acontecer. Né? Em linhas gerais, a gente tem toda a perspectiva do projeto. O que faltam são legislações ordinárias que vão ali detalhando, aprofundando um pouco mais daquilo que a gente está dizendo. Setor a setor. Setor a setor. E isso vai acontecer aí, como já tem acontecido agora com o PLP 108 e outras normas que vão ser regulamentadas ainda aí nesse período entre 26 e 27, né, para deixar tudo em vigor. Meu Deus, muito interessante, muito interessante. E o que você acha, assim, que, por exemplo, hoje a gente tem 40 mil lojas de veículos no Brasil, segundo a Fenalto, tal, aproximadamente. O que você acha que vai acontecer? Você acha que uma boa parte vai sair do mercado? Qual é a tua perspectiva? Porque, cá entre nós, a gente sabe que as 40 mil todas não vão se regularizar, não vão entrar na formalidade do jeito que precisa. Sim, com certeza. Acho que vai ter uma oportunidade de consolidação para quem estiver mais organizado. Sem dúvida. De comprar mais lojas. Apesar que as redes de lojas de carros usados hoje no Brasil, ou elas são muito regionalizadas, ou são de locadora. Sim. Você não tem uma rede nacional de veículos e tal, e você não vê muito lojista comprando outras lojas. Ele prefere abrir, entendeu? Normalmente. Ele não vê ele absorvendo
Ele absorve mas aí a consolidação pode acontecer justamente numa perspectiva como essa. Ele não vai comprar outra loja, mas ele pode pegar mais pontos naquela própria região porque outros fecharam. Sim. Ele tem uma limitação de estoque no espaço que ele está e ele pode abrir porque o outro fechou, alguém saiu. Porque a informalidade vai ser bem desafiador o processo de adequação. Né? Então, a tendência é que tem muita gente que fique fora. De fato. Tá, e qual o caminho agora? O que você contrata a BWA? Contrata a BWA, vamos fazer a conta, vamos estruturar a empresa, vamos implementar o que tem que ser implementado de processo financeiro, de processo contábil, criar um cronograma, que a gente faz muito bem isso no diagnóstico da reforma tributária, para dar uma visão para o cliente do que vai acontecer com o negócio dele, com aquilo que já está posto, e aí ele vai poder ter mais clareza e traçar as estratégias do negócio dele e ficar atento. Conheço meus concorrentes e sei que no planejamento estratégico, por exemplo, esse cara é um cara que está desorganizado, é um cara que não está bem, é um cara que eu sei que provavelmente vou me preparar para ter caixa e em algum momento eu vou comprar aquela operação, entre aspas, vou assumir aquele ponto porque ele não vai conseguir suportar. Sobreviver. Exatamente, não vai conseguir sobreviver. Porque de fato o jogo vai ser esse. Quem não souber da informação, quem não tiver se preparado para aquilo, não vai conseguir performar bem. Mas vai abrir outra oportunidade de mercado, né? Para empresas que nem a BWA se estabelecer no mercado e falar assim, eu te ajudo a fazer essa transição. Exatamente, é isso que a gente tem feito já com as empresas, ajudado as empresas a se prepararem para essa transição, porque, como você falou, você imagina que a mudança está posta, você tem uma série de situações que mudam substancialmente os modelos de negócio e pouquíssima empresa está olhando para isso. Se a tua empresa olha, o quanto que você não consegue se antecipar a movimentos. E você imagina, você está sabendo tudo que vai acontecer, está com previsibilidade, está preparando o caixa, está estruturando a operação, está no melhor modelo para gerar crédito, está fazendo tudo que manda o figurino. E você tem um outro player que está no mesmo setor que você que não está olhando para nada disso. Quando ele levar a primeira porrada, a segunda porrada de cerebral, ele está fora. Ele está fora e você está só observando o movimento do jogo, sabendo que aquilo vai acontecer. E tem uma dúvida agora. E os escritórios de contabilidade, assim, porque eu já trabalhei com muitos escritórios de contabilidade na vida, né? Tem os mais estruturados, os menos, tal, não sei o quê. Mas como é que eles estão vendo isso, assim? Está todo mundo se preparando já? Está todo mundo correndo atrás? Como é que você vê teus pares aí? Eu acho que o setor contábil ele é muito parecido com o resto dos setores do Brasil. A gente deixa para a última hora também. Alguns escritórios não têm olhado para isso com a devida atenção. Entendendo que a gente, por exemplo, só vai ter algum impacto, entre aspas, em 26 ou 27, e acaba gerando oportunidade também para a gente da mesma maneira. Muito bom, muito bacana. E alguma recomendação, além de todas que você já falou aqui, que você quer deixar para a gente aqui? Não negligencie o amanhã. Então, acho que é fundamental olhar para isso, colocar dentro de um planejamento de negócio, colocar isso como uma pauta séria, porque não dá para acreditar que não vai rodar ou que são em 27. Tem muito impacto no negócio de verdade. Quando a gente calcula e apresenta isso para o cliente, ele fica sem acreditar, como quando a gente apresenta, em alguns casos, os impactos calculados, o cliente se desespera e fala, mas isso aqui, e agora? E agora, se está posto, a gente tem que se preparar para entender como é que a gente mitiga o risco. Então, não tem como fugir dessa regra. Acho que o primeiro passo é não negligenciar isso, porque pode dar problema. Muito bom, muito bacana. Muito obrigado por ter vindo. Eu tenho aqui um presente para você, da Autoavaliar, tá? Quando você for beber, me convide, porque eu preciso dar uma relaxada depois de tudo que você falou. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Gratidão pelo convite. É isso. Espero que a gente tenha esclarecido a dúvida do pessoal aí. É isso aí.